paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 5, com o seguinte tema: o Deus Filho. Jesus Cristo foi devidamente apresentado na Bíblia desde os tempos antigos como o Filho eterno de Deus que se tornaria humano para nos salvar. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, Isaías 7,14. Isaías foi um dos primeiros profetas a enxergar a divindade e a humanidade coexistindo numa única pessoa, quando ele disse: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9,6. E depois ele diz: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isaías 53, versos 2 e 3. Nestes textos vemos retratado os dois aspectos do Cristo Salvador, que é tanto Deus quanto homem. Na apresentação feita pelo anjo Gabriel, também se destaca a dupla natureza do Salvador. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas capítulo 1, verso 30 a 33. O filho de Maria, portanto, era antes de tudo o Filho do Altíssimo. No episódio da Transfiguração temos um dos momentos marcantes da revelação da glória do Deus Filho. A segunda pessoa da Trindade foi exaltada diante de testemunhas oculares, com a aprovação direta do Pai. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Mateus 17,5. Portanto, o Senhor Jesus não era apenas mais um personagem da história entre outros. Não, ele era o Deus encarnado. E esta lição nos ajudará a contemplar a sua divindade, sua centralidade e a sua missão redentora. Ponto de número 1. A divindade do Filho. Primeiro, a concepção virginal de Jesus. A concepção do Senhor Jesus foi um ato milagroso. O anjo Gabriel explicou a Maria que o Espírito Santo viria até ela e o poder do Altíssimo a cobriria com a sua sombra, de modo que a criança seria concebida pelo poder de Deus. Vemos que o evento da encarnação contou com a participação ativa das três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A deidade absoluta do Filho. A encarnação não marca o ponto inicial da existência do Filho de Deus, visto que ele é eterno. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente, Hebreus 13:8. Antes de nascer em Belém, o Filho estava eternamente com o Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, João capítulo 1, verso 1 e 2. Ele se fez carne, sem deixar de ser Deus. A encarnação se constitui num grande mistério da fé cristã. E o fato de não compreendermos perfeitamente os mistérios de Deus não invalida a sua veracidade e eficácia. Ao contrário, no decorrer da revelação bíblica, vemos as evidências de que Jesus era 100% homem e 100% Deus, conforme escreveu Paulo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação,
pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos capítulo 1, verso de 1 ao 4. E ainda Paulo diz, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9, 5. Sendo Deus e homem, Jesus pôde salvar perfeitamente aqueles que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Atributos divinos de Jesus. Como segunda pessoa da Trindade, Jesus possui todos os atributos essenciais da divindade. Por exemplo, eternidade, Isaías 9,6, Hebreus 13,8. Imutabilidade, Hebreus capítulo 1, verso 12. Onipresença, Mateus 18:20. Onisciência, João 21:17. Onipotência, Apocalipse 1, verso 8. Em resumo, Jesus manifesta em si mesmo todos os atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Somente o Filho pode fazer tudo quanto o Pai faz. E é isso que Jesus diz. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. João 5,19. Ponto de número 2. A centralidade do Deus Filho. A glória sobrenatural de Jesus. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Mateus 17, verso 2. A expressão transfigurou-se vem do grego metamorfo, em português metamorfose, ou seja, transformação, mudança. Esta é a mesma palavra encontrada em Romanos, capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 2. A glória resplandecente da transfiguração de Cristo revelou pelo menos 4 aspectos de sua divindade. Primeiro, a glória de sua pessoa. Tanto quanto sabemos pelos relatos bíblicos, essa foi a única vez que Jesus revelou sua glória de tal forma durante seu ministério aqui na terra. Houve uma mudança que veio de dentro para fora. Aquilo que estava oculto pela humanidade de Cristo extravasou-se milagrosamente lá em cima do monte. Por certo, o acontecimento serviria para fortalecer a fé dos discípulos, especialmente a fé de Pedro, que havia confessado pouco antes que Jesus era o Filho de Deus. E sua confissão não seria tão significativa se ele a tivesse feito depois da transfiguração. O que o Pai o havia revelado no oculto, agora estava sendo manifesto publicamente a todos. Muitos anos depois, João relembrou este acontecimento ao escrever: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. A glória de seu reino. No encerramento de seu sermão sobre tomar a cruz, Jesus prometeu que alguns de seus discípulos veriam o Filho do Homem no seu reino. Mateus 16, 28. Pedro, Tiago e João foram selecionados para testemunhar esse acontecimento. Esses 3 discípulos haviam acompanhado Jesus à casa de Jairo e posteriormente estariam com ele no Getsêmani. Nas 3 ocasiões, o assunto principal foi a morte. E Jesus então queria ensinar aos 3 que ele era o vencedor sobre a morte. A terceira manifestação da transfiguração foi a glória de sua cruz. Os discípulos precisavam aprender que o sofrimento e a glória andam juntos. Pedro não queria que Jesus fosse a Jerusalém para morrer, de modo que Jesus teve de ensinar-lhe que sem o seu sofrimento e morte não haveria glória. Sem dúvida, Pedro aprendeu a lição, pois em sua primeira epístola ele enfatiza repetidamente o sofrimento e a glória. Quarto, a manifestação da glória de sua submissão. Pedro não conseguia entender por que o Filho de Deus teria que sujeitar-se aos perversos. Na transfiguração, Jesus mostrou que somos glorificados em nossa obediência e submissão a Deus. Quando tomamos a cruz para segui-lo, o Pai nos reveste de sua glória. Primeiro a entrega, depois a glória. Primeiro a cruz, depois o trono. Cada um dos 3 discípulos viveria essa importante verdade. Tiago seria o primeiro dos apóstolos a morrer. João, seu irmão, seria o último.
mas seria duramente perseguido e exilado. Pedro passaria por muitas aflições e no final daria sua vida por Cristo. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2, 11 e 13. O testemunho da lei e dos profetas. A presença de Moisés e de Elias não foi por acaso, pois Moisés representava a lei e Elias os profetas. Tudo o que fora dito e escrito a respeito do Messias estava escrito na lei e nos profetas. Moisés e Elias foram enviados por Deus para testemunharem o trabalho fiel do Messias. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. Nenhuma palavra do Antigo Testamento deixaria de ser cumprida. O número 2, ou seja, as duas testemunhas ali ao lado de Cristo no monte, este número tem um importante significado nas Escrituras. Primeiro, o Senhor nos deu 2 testamentos. Segundo, o Senhor testemunhou da lei escrevendo-as em 2 tábuas de pedra. Terceiro, toda palavra, segundo a lei, era confirmada pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Quarto, Josué enviou 2 espias a Jericó. Quinto, Jesus disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria presente. Sexto, os 70 discípulos foram enviados de 2 em 2. Sétimo, 2 testemunhas pregarão em Jerusalém no fim dos tempos. O número 2 fala do testemunho e de confirmação, veracidade. A aprovação divina do Pai. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto, tiveram grande medo. Mateus 17, 5 e 6. Na parte conclusiva da revelação do monte, Deus Pai fez ouvir a sua voz de forma clara e inequívoca. Este é o meu filho amado. Esta era a segunda vez que o Pai fazia a mesma declaração. A primeira foi logo após o batismo no Jordão. A repetição dessa frase nos assegura que o Pai quer que todos reconheçam que Jesus Cristo é o Filho eterno, não apenas em missão redentora, mas em natureza divina. Segundo, a expressão em quem me comprazo significa que Jesus Cristo é o Filho do amor do Pai e que lhe proporciona muito alegria e prazer. Terceiro, a proclamação do Pai é uma reafirmação da centralidade do Filho. Paulo escreveu: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Efésios capítulo 1, verso 9 e 10. Ponto de número 3, a missão redentora do Deus Filho. O Filho como revelação suprema. A ordem direta do Pai ao dizer: escutai-o, nos remete à profecia de Moisés. Está escrito: o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, Deuteronômio 18:15. A Escritura deixa clara que esse profeta prometido é o próprio Cristo. A expressão escutai-o coloca o Filho em posição de supremacia sobre todas as revelações anteriores. Esse evento sinaliza a transição entre a antiga e a nova aliança, centrada na pessoa do Filho. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 9, 11 e 12. A exclusividade de Cristo na redenção. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Mateus 17, 8. A declaração deste versículo é extremamente importante. Cristo é absolutamente único e exclusivo na obra da redenção. Moisés e Elias voltaram para o céu de glória. Cristo, porém, permaneceu aqui para enfrentar a cruz.
Somente Ele foi credenciado para ser o nosso Salvador, ninguém mais. O Pai quer que todos os homens vejam somente a Jesus como o único e perfeito Salvador. No passado, Deus havia dito: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, 22. Agora o Pai nos manda olhar para o seu Filho unigênito, porque Ele é a expressa imagem da sua pessoa, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 1, verso 3. Jesus também afirmou: quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. João 14, verso 9 e 10. O aprendizado pela experiência. A transfiguração teve um impacto tremendo sobre a vida dos apóstolos, especialmente sobre a vida de Pedro. Mais tarde, Pedro reportaria ao episódio mencionando-o como evidência incontestável de sua gloriosa majestade divina, como está escrito: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Capítulo 1, versos 16 e 18. Pedro aprendeu algo tão profundo sobre a natureza divina do Senhor Jesus Cristo que jamais se esqueceria. Para ele, Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus que haveria de vir ao mundo. Como está escrito: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Vamos para a conclusão. Depois da transfiguração, Jesus desceu do monte com seus discípulos, passou da glória para o vale, um tipo da encarnação. Um pai havia levado o filho endemoniado para os discípulos expulsarem, mas eles não puderam. A primeira reação de Jesus foi de profunda tristeza. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Mateus 17, verso 17. Durante seu ministério terreno, Jesus sofreria muito, não apenas por causa de nossas transgressões, mas também por causa de nossas incredulidades. Porém, Jesus venceu o demônio e libertou o menino. Toda essa cena ilustra o seu tremendo e poderoso trabalho em nosso favor. Na cruz, ele venceu Satanás. No túmulo, ele venceu a morte. Ele é o Verbo eterno que se fez carne a fim de nos reconciliar com Deus. Agora devemos confessá-lo como Senhor e devemos crer que ele vive. Está escrito: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com um coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, versos de 8 ao 10. Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, te adoramos, Senhor, te louvamos por Jesus Cristo. Invocamos a tua presença a favor de teu povo na terra da tua igreja. Oramos agora, Senhor, por todos que têm acabado de ouvir a tua palavra conosco, que o Senhor possa comunicar com os meus irmãos a preciosa virtude do Espírito Santo, tocando-lhes o coração, a mente, ungindo-os para servirem a ti de forma gloriosa, de forma frutífera e profícua, com muitos resultados de conversões, de milagres, de curas. Senhor Jesus, nós te louvamos, Filho de Deus Todo-Poderoso, que nos ama e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Abençoa cada pessoa, abençoa cada irmão, abençoa cada igreja. Estende as tuas mãos
para confirmar a tua bênção, a bênção do Evangelho, da tua salvação, da vinda do Espírito Santo, da revelação poderosa do Deus Filho como Salvador potente, glorioso, perfeito, único. Senhor Deus, abençoe a todos meus irmãos. Nós te agradecemos hoje e sempre, dizendo todos juntos, amém e amém.